Ontem, no meio da CPI da Covid, né, o ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário, foi machista, né? E assim como todo machista, foi lá, acabou chamando a senadora Simone Tebet de descontrolada. E aí, como acontece com quase todos os machistas que são flagrados sendo machistas, mandou uma nota com a famosa frase: desculpa se eu ofendi alguém. Aquela história, né, para quem se sentiu ofendido. E o Renato está hoje com a gente falando sobre um estudo que mostra justamente a relação dos machistas, do machismo no mercado de trabalho. Bom dia, Renato, conta pra gente. Olá, bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Band News. Essa questão do machismo é uma questão há muito tempo estudada pelo Instituto Locomotiva. É uma questão presente no nosso dia a dia de várias formas, muitas vezes de formas naturalizadas, e que isso acaba refletindo no ambiente de trabalho. E a senadora Simone Tebet estava no ambiente de trabalho. Para o ouvinte que não teve oportunidade de acompanhar o que aconteceu, um depoente da CGU, da Controladoria Geral da União, reagiu como, em geral, homens reagem, infelizmente, quando são questionados por mulheres, falando que a senadora estava descontrolada. Por que descontrolada é considerado uma situação de machismo e, mais do que isso, num ambiente de trabalho, de assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Porque isso procura desqualificar a mulher para algo que, historicamente, está associado a uma postura feminina e não uma postura masculina. Isso se equivale, por exemplo, a falar que um negro está despenteado, né, ou também com este cabelo, que é uma outra situação, nesse caso, de racismo e não de machismo, equivale a falar, nossa, mas você não tem fôlego para nada, né? Mas também não entra em forma, está gordinho ou gordinho, que no ambiente de trabalho se caracteriza como uma questão de assédio. Essa questão do comportamento, né, e de adjetivar a mulher sempre ligando, fazendo algum tipo de link com a questão emocional, é algo que está construído na nossa sociedade também, né, Renato? Porque a mulher, ela tem que ter esse caráter maternal, a mulher, ela tem que ser carinhosa, ela tem que sempre ser agregadora e não pode ter esse comportamento de mais confronto, porque essa é uma característica muito masculina, tanto que vou contar para vocês o que aconteceu hoje, aqui na programação da Band News, mais cedo, né, quando a gente trazia informações aqui, algumas discussões políticas, eu acho que eu fui talvez um pouco mais combativa, chegou imediatamente uma mensagem dizendo, Carla, vai caçar um marido. Se eu fosse um homem solteiro aqui, nessa situação, eu imagino que não seria nesse sentido que viria algum tipo de crítica com relação às minhas opiniões ou às minhas ideias, Renato. Mas o que é esse tipo de... Carla, mas nem, diga, Barão. Nem pensa nisso, nem dá voz para esse tipo de canalha, de machista. É o tipo de coisa que, convenhamos, não merece nem ser ouvinte da Band News FM, numa boa, que é absurdo esse, né? Que coisa escandalosa. Fala aí, Carlinha. Não, então, mas sabe que uma outra discussão que aí ela foi gerada a partir do que aconteceu com a senadora Simone Tebet foi a reação dela depois, foi dizer assim, olha, ok, isso aconteceu, mas eu acho que a gente tem que trazer o foco de volta aqui para a CPI da pandemia, né? E no fim das contas falar sobre o que está acontecendo, como esse tema que o Renato trouxe hoje para a gente, isso é muito importante para justamente desconstruir, né, Renato? Porque muitas vezes essas coisas acontecem de uma forma até que camuflada e muitas pessoas não percebem que elas estão fazendo isso, né? É importante desconstruir esse tipo de comportamento, comentário, às vezes até vem em forma de piadinha, e na verdade é carregado de machismo, né? Esse tipo de coisa. Bom, Carla, em primeiro lugar, toda a solidariedade que nós podemos dar contra esse... Eu ia falar babaca, mas como eu tô tentando ser um cara mais civilizado ultimamente... Pode falar, imbecil, babaca, ridículo, machista, pô. A gente precisa entender
o porquê que isso acontece? Isso acontece porque os homens se sentem ameaçados na sua situação de poder. E toda vez que ele percebe uma contundência maior das mulheres ou a sua posição de poder ameaçado, ele estrebucha. Ele faz atitudes como a que nós vimos do ministro da Saúde reagindo aos manifestantes em Nova York. Porque isso no ambiente do homem é algo naturalizado. E isso começa desde cedo. Começa, por exemplo, quando um treinador vira para um menino que está jogando bola e que acabou de se machucar e fala: para de chorar, está parecendo uma menina. Como se ser menina fosse algo pior, ou fosse algo associado ao sensível, ao mais frágil. Se nós repararmos bem, toda vez que o machismo acontece, é quando alguma mulher tem a mesma atitude que um homem normalmente teria. Naturalmente teria. Na naturalização de tudo que ocorreu, teria. Não tem nada de errado do que a mulher está fazendo, mas o homem, quando enxerga uma mulher em situação igual, se afugenta. Vamos pegar alguns exemplos. Quando se tem uma postura mais incisiva, por exemplo, o que o homem faz nessa reação? Se a postura do homem, ele se segura. Se a postura é de uma mulher, ele pode falar: olha, tá parecendo homem, tá brigão. Quando se vira e fala: ó, também tem 4 bilhões de neurônios a menos, e aí a mulher reage e ele fala: ah, tá de TPM, né? É uma série de atitudes que usa muitas vezes o humor para justificar e naturalizar uma posição de poder que os homens têm numa sociedade patriarcal. O que eu tinha para falar da pesquisa, uma pesquisa muito bacana, muito longa, que nós fizemos para a Laureus Foundation, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, nós aqui do Instituto Locomotiva, em que mostra que essa situação é muito naturalizada e presente no mercado de trabalho, e que só vai mudar se for efetivamente exposta. Não é com o silêncio, com constrangimento, ou querendo colocar debaixo do pano as situações de machismo, que elas vão parar de acontecer. Elas vão parar de acontecer com o que nós chamamos de constrangimento pedagógico. Constrangimento pedagógico dos homens, inclusive os homens do lado dessas mulheres, virarem para os seus colegas e não toparem uma situação de machismo. O constrangimento pedagógico das mulheres não abaixarem a cabeça. O constrangimento pedagógico do que elas podem causar nos machistas. Porque teve um outro fator interessante na CPI. O fator dos colegas, como o senador Randolph, como o senador Otto Alencar, que não toparam ver uma colega assediada. Para mim, o que aconteceu ontem foi um exemplo do machismo da sociedade brasileira, mas também foi um exemplo de que esse machismo só vai acabar quando todos fizerem a sua parte na denúncia, no combate e na intolerância a esse machismo. Eu só fico feliz que aos poucos, né, pode ser não na velocidade que muita gente imaginou que isso aconteceria, mas aos poucos as mulheres estão cada vez mais ocupando lugar de destaque em empresa, lugar de destaque em companhias, não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Esse movimento ainda é lento, mas é um movimento muito claro, né? E esse tipo de babaquice, esse tipo de idiotismo, esse tipo de machismo, melhor dizendo, né, só mostra como ainda tem muito babaca. Então, Carla, numa boa, eu ainda tô... Assim, enfim, a gente sabe que recebe muita bobagem aí no WhatsApp da Band News FM, tem muita gente boa, muita gente legal, mas enfim, como em qualquer lugar também tem muito idiota, né? E eu espero que esse idiota não ouça mais a rádio, e espero sinceramente cada vez que você, querido ouvinte, homem, mulher,
que não se define como homem ou mulher, vir algum exemplo evidente de machismo, como aconteceu ontem na CPI, você se posicione, né, para acabar de uma vez por todas com essa situação terrível que as mulheres enfrentam há tanto tempo, viu, Carlinha? Não, tá bom. E é difícil também, a gente, enfim, tem que encerrar esse papo, porque já deu a hora, mas é que é difícil, né, essa coisa do constrangimento educativo, Renato, muitas vezes com a nossa família, né, a gente tem que usar e acabar educando essas pessoas, é difícil mesmo, mas evoluir dói um pouco, né, a gente tem que dar esses passos, às vezes um pouco dolorosos, mas para a gente chegar numa situação melhor, de mais igualdade. É importante fazer o que a gente está fazendo. Obrigada, viu, Renato? Super obrigado, Carla, toda a nossa solidariedade. E para os nossos ouvintes, tem duas coisas que a gente precisa saber. As mulheres, sim, são as vítimas, mas também são as protagonistas da mudança dessa situação, mas vai ser muito mais rápido se não apenas as mulheres, mas todos os homens também ajudarem o combate ao machismo. Um abração, Barão, um beijo, Carlinha, um abraço para os ouvintes da Band News FM, principalmente aqueles que não são machistas.